queda de cabelo, emagrecimento ou ganho de peso sem algum motivo aparente, menstruação desregulada, sonolência, alteração de humor. Olha, todos esses sintomas podem ser sinais de que os seus hormônios andam meio desequilibrados. O nível de estresse diário e estilo de vida que a gente tem também são fatores que influenciam o equilíbrio hormonal. Por isso, comer bem, saber manter a calma diante das dificuldades e, lógico, se exercitar regularmente podem ajudar a manter a produção de hormônios normal, melhorando a nossa qualidade de vida. Bom, para falar mais sobre esse assunto, lógico, eu recebo aqui o meu querido amigo também, Dr. Belarmino José da Silva. Doutor, obrigada pela participação. Obrigado eu. Boa tarde para todos de casa, né? Eu acho interessante esse tema porque muitas vezes a gente coloca sempre a patologia, a doença, e não sabe como que possa ocorrer. A causa. A causa. Então, assim, esses hormônios que podem gerar tudo isso, ganho de peso, perda de peso, insônia, mau humor, são hormônios conhecidos como moduladores do humor. Esses hormônios são 4 principais: as endorfinas, o cortisol, o hormônio de crescimento e a dopamina. Doutor, até uma coisa que é legal a gente deixar claro aqui, quando a gente fala em alteração hormonal, comumente pensa-se em menopausa. Não é esse o nosso foco. Não. Nosso foco são aquelas situações em que a mulher não vê uma causa aparente para a situação que ela está passando. Queda de imunidade, de peso, enfim, essas adversidades todas. Então, as endorfinas, elas são principalmente... é o hormônio do prazer, pode-se dizer assim. É produzido no corpo toda vez que se está em harmonia. Então facilita a memória, raciocínio, o pensamento, melhora muito o humor, a pessoa fica mais, interage mais. Consequentemente, aumenta a imunidade. E um outro fator importante, que hoje está muito na moda, o anti-envelhecimento, o anti-age, a endorfina, ela elimina radicais livres. Então, consequentemente, é uma cascata de fatores que, estando tudo em harmonia, vai fazer com que uma pessoa feliz tenha uma vida melhor. Tá, e quando a endorfina está baixa, que é esse hormônio que a gente está citando agora, do humor, que tem tudo a ver com o nosso humor, e de que forma a pessoa pode desencadear, ou seja, soltar endorfina para o organismo? Ontem a produtora me perguntou se tinha endorfina para vender na farmácia, a Rafaela. Tá? A Rafa, viu? Ainda não tem. Então, assim, tem melatonina, né? Que é bom, é indutor, né? É indutor do sono. Assim, todos esses hormônios que foram citados, eles dão uma qualidade de vida e eles geram vários pulsos durante o dia. E eles se alternam. Então, todos esses citados, a endorfina, que é do prazer, o cortisol, que é do estresse, o GH, que é do crescimento, e a dopamina, eles se alternam durante o dia. Então, assim, são quatro principais. É o próprio corpo quem produz. Tá? Alguns deles pode se conseguir sinteticamente, como o cortisol, que é cortisona, a gente consegue em laboratório, a dopamina também, que a gente pode conversar a respeito. Mas, assim, de maneira geral, todos nós temos competência para ter os 4 hormônios. O que vai ocorrer é a situação e a circunstância que você está vivendo, passando, você vai liberar mais endorfina, mais cortisol, ou de tudo um pouco. Porque o domínio do hormônio vai se dar pela forma como você lida com os seus problemas. E as consequências vão ser a doença. Olha, tudo a ver com o psicológico. Tudo. Doutor, como saber se o nível desses hormônios, esses 4 que a gente citou, estão normais ou se estão alterados, e também como melhorar daí, sabendo lidar com as situações? Os 4 são mensuráveis no sangue. Se não diretamente, mas indiretamente eles são mensuráveis. E o que a gente observa no dia a dia, que muitas vezes se trata muito mais a causa... Não, a consequência... O sintoma do que a causa. Tipo, queda de cabelo, vai lá e compra um remédio para queda de cabelo. Mas queda de cabelo, por exemplo, a mulher, o homem pode estar passando por um estresse excessivo. Cortisol, muito elevado, né? E juntando tudo isso, pode haver uma série de outros fatores, por exemplo, a tireoide, que não está aqui, a gente não está abordando, mas ela também pode levar a uma alteração capilar. Então, no conjunto, esses 4, eles modulam mais o que é recorrente com humor, depressão e ansiedade durante toda a vida da mulher. Não só de menina
já começa com o hormônio do crescimento, que é o GH, até a terceira idade, quando os hormônios existem em menos quantidade, mas funcionam da mesma forma. Quando a gente fala em hormônio do crescimento, esse GH continua sendo liberado mesmo em idade mais avançada. E o que ele se refere no nosso organismo? Tá. Sintomas também. O GH, o hormônio do crescimento, ele é obrigatório para o desenvolvimento do corpo. Então, todos nós temos. Com o passar do tempo, há uma redução. A partir de 45, 50 anos, há uma redução significativa. Mas até durante a vida adulta, ele não age só em altura. Ele, na verdade, é um hormônio anabolizante. Ele pega da gordura, isso para pessoas que não tenham obesidade mórbida. Alguma gordura localizada, quando se aplica ou se toma o GH, ele pega a gordura localizada e transforma em energia. Então, ele anaboliza, ele gera mais proteínas, mais massa muscular, faz com que a pessoa substitua a gordura por massa muscular. Olha só. E esse hormônio, por exemplo, tem um caso até no Brasil de um atleta bem conhecido. Às vezes não é muito alto a genética. Quem determina a altura é a genética. Mas o hormônio do crescimento, se feito na adolescência, uma pessoa que tinha uma genética para ter 1,60, foi o caso do Zico. Tá? Sério? E eles querem potencializar, usa-se sem consequências maiores o hormônio do crescimento e vai a 1,70, 1,75. Nossa, isso que idade mais ou menos, doutor? O melhor período, porque já começa a partir dos 9 anos. Se começar a ver na escala de altura e peso pelo próprio pediatra, que não está tendo um desenvolvimento adequado, acaba tendo uma disfunção. A mãe começa a ver que o filho dela não tem a mesma desenvoltura que os demais. Então, com 9 anos já se aplica e vai até em torno de 18 anos. Que interessante. Aqui na região é um produto muito caro, mas muito, muito interessante no sentido assim do poder dele. E ele está muito em tônica no momento pelo seguinte: também, se houver, ele não gera tumores, ele é 100% bom. Mas se houver latente uma predisposição para tumor, ele pode potencializar. Ele pode fazer com que aquela célula adormecida possa virar num tumor. Porque o que é o tumor? Nada mais do que a proliferação desordenada das células. E como ele está fazendo esse processo de retirar, transformar gordura em proteína, ele também poderá atuar em células que estão latentes de pessoas predispostas para câncer. Então, a mulher que tiver já histórico de câncer de mama, câncer de ovário ou câncer de uterino, ela deve já evitar ou monitorar. Não que ela não possa fazer uso, mas ela vai ter que ter um acompanhamento melhor. Bom, pessoal, nosso programa ao vivo, como sempre, então se você tiver alguma dúvida a respeito desses assuntos, ou seja, alterações hormonais, qualquer dúvida que você tiver, pode ligar para cá. O telefone é o 3381-3200, 3381-3200. Doutor, já escutei falar, inclusive de nutricionistas, até algumas que passaram por aqui, que comer abacate à noite, 2 colheres de abacate, até por ele ser mais calórico, 2 colheres de abacate à noite são indutores do GH, ou seja, porque o GH ele vai no sono, né? Ele é liberado no sono. Sim, o maior pico de GH para todos nós ocorre 2 horas após o sono, que é a concomitante com o sono REM, que é aquele sono profundo. Então daí a importância do sono, do dormir. 2 horas de sono profundo, não de vigília. Não adianta ficar num estágio torpe, tem que estar mais aprofundado para poder liberar. Então, por isso que criança dorme muito mais para poder liberar esse hormônio do crescimento, né? Os recém-nascidos alternam, às vezes acordam só para mamar. E vai indo. E por isso que na terceira idade se dorme menos. Tem menos hormônio do crescimento agindo. Que interessante. Então, a insônia está também ligada. Relacionada a isso. A liberação desse GH, ela existe para todos nós e vai depender do estímulo que recebe para poder desenvolver. Mas ele é a maior quantidade da infância até a vida adulta. E os outros hormônios, doutor? Bom, a gente já falou que pelo sangue é possível ver... Dosar o cortisol, por exemplo. Uma pessoa muito estressada, o cortisol vai estar elevado. E pode acontecer o quê com o cortisol elevado? Ele obedece um ciclo que se chama ciclo circadiano. O que é isso? Pela manhã, todos nós temos o cortisol um pouco mais elevado, mas dentro de um parâmetro. Pela bioquímica, de 5 a 30. Se eu acordar já com 35, eu estou com estresse sobrecarregado. E se percebe que o maior número de infartos e problemas cardíacos ocorrem pela manhã. Isso é fato.
Por causa do cortisol. O cortisol mais elevado, com alguma situação que possa estressar, já pode levar, seja homem ou mulher, se tem uma predisposição para coronariopatia, a possibilidade de ter um infarto ou alguma complicação coronariana aumenta no período da manhã. Ele estando uma vez entre 5 e 30, vamos supor, 20, a tendência durante o dia é reduzir. Por quê? Porque os demais vão se equilibrando com ele. Ele vai tendo menos efeito sanguíneo. Ele vai, até a noite, o período da noite, ele começa a reduzir e vai aumentar também durante o sono, junto com o GH. O GH. E o cortisol, ele é um hormônio dúbio. Ao mesmo tempo que ele pode fazer mal, ele nos faz bem. O corticoide nada mais o cortisol, a cortisona. Todo anti-inflamatório e analgésico, a maior parte, tem uma quantidade de cortisona. Para quê? Reduzir processos inflamatórios, reduzir processo cicatricional, até alérgicos, porque a cortisona tem o poder de inibir a reação, o que não é bom para o corpo. Mas assim, de imediato você consegue controlar uma situação que pode se prolongar. Asma, problemas de respiratórios. Asma, rinite, tem que fazer uso contínuo, né? Aquelas bombinhas com corticoide. Eu sei bem. Doutor, temos uma ligação. Alô, quem fala? Alô, meu nome é Marina. Oi, Marina, você fala de onde? Eu falo de Blumenau. Perfeito, e sua dúvida é qual, Marina? É assim, eu tirei o útero, o ovário e a trompa quando eu tinha 36 anos. Agora eu tô com 52. Aí a médica me passou um hormônio para mim tomar, o Premarin. Só que ele me causa lesão na pele. Assim, qualquer pancadinha, e é só no braço direito. Quer dizer, melhora uma coisa e piora outra. É, só no braço direito. Qualquer pancada fica com lesão. Sim. Fica com hematomas, assim, fica bem feio. Aí eu queria saber se eu devo parar ou se eu tenho que trocar, porque a médica disse que não tem um outro hormônio que eu possa tomar. Tá certo. Marina, obrigada, Marina. Obrigado, boa tarde. O que aconteceu com a Marina? Aos 36 anos foi feita uma retirada do útero e dos ovários. Ela entrou, então, numa menopausa, né? E hoje ela está com 52 anos. Ela deve estar agora já entrando no processo de menopausa. O medicamento citado pela Marina é estrogênio. É aquilo que começa a faltar durante o período da menopausa. E ela está tomando corretamente o hormônio. Eventualmente a dose não está sendo suficiente. O medicamento citado por ela, ele se apresenta em 0,625 miligramas. E o ideal, isso é um profissional que vai definir, o médico que a atende vai definir isso, mas geralmente em torno de 1 grama. Para poder hidratar a pele, o que a Marina referiu, subentendi que ela está tendo uma fragilidade cutânea devido ao ressecamento da pele e uma dose recomendada. Teria que talvez aumentar um pouco. O mesmo hormônio, porém o mesmo aumentado. hormônio. O hormônio está correto, porque mulher que não tem útero, ela não pode receber progesterona, que geralmente nesses repositores tem os dois. Entendi. É só estradiol que ela tem que Viu, receber. Marina? Bacana. Esclarecida a dúvida. Doutora, a gente tem que ir para um intervalinho rapidinho, só rapidamente para a gente entender também, que a gente deixou claro que através do exame de sangue a gente consegue constatar qual o problema que tem e tal. Muitas pessoas têm ganho de peso muito fácil ou perda de peso muito fácil também acontece. E isso também pode ser por causa de alterações, devido a alterações hormonais? Pode, é o princípio de tudo. Estando em desarmonia, a gente está indo lá no comecinho da alteração hormonal. Quando a hipófise lança esses hormônios, no caso, repetindo, endorfina, o cortisol, o hormônio de crescimento e a dopamina, essas 4 juntas, elas vão poder potencializar ou deixar adequado todas as outras glândulas. É possível regularizar tudo? É possível, é possível. Por isso sempre fazer o exame certinho. Agora, claro, que se levar muito tempo para tentar fazer o diagnóstico, cada vez, como toda patologia, vai ficando mais difícil. E às vezes até depressão, ansiedade, também tem tudo a ver, depressão, ansiedade, insônia, está diretamente ligada a esses 4 hormônios. Olha só. Bom, alô, quem fala? Oi, boa tarde, é a Carla. Oi, Carla. Você fala de onde? Indaial. Oi, Indaial. Obrigada pela participação. Sua dúvida é qual, Carla? Olha só, boa tarde, doutor Belarmino. Boa tarde, Carla. Manda lá. Tudo jóia. Eu fiz uma esterectomia total em 2006. Eu tinha 26 anos, certo? Certo. Hoje eu tenho 34 anos e desde então eu faço um tratamento com Estreva Gel. Eu
faço meu banho diário e passo ele na coxa, como na época meu ginecologista me indicou, né? Perfeito. Só que assim, doutor, de 2006 para cá, desde quando eu fiz minha esterectomia total, eu engordei 35 quilos. Nossa. Você fez retirada de ovários, Carla? Tudo, ovários, trompas e útero, Então tá, vou tentar lhe explicar então. Obrigado, viu, Carla? Obrigada, Obrigado, Carla. Carla. Então assim, ó, com a retirada dos ovários, não vai ter mais a produção, e ela fez com 26 anos. Provavelmente ela deveria ter alguma lesão cancerígena, algum HPV para ter que retirar tão cedo. E a queda hormonal, esse produto que ela também citou, que não era o mesmo, a Carla não citou, da Marina, não é. Da Marina é via oral. E esse que ela falou é um gel, para aplicar na pele. Sim. E esse gel é composto só por estrogênio e ele é feito em jatos. Cada jato equivale a 1 grama, esse produto é o ideal. E já vai para a corrente sanguínea? Vai para a corrente sanguínea. E não passa pelo fígado e não passa pela fase renal. Então, o que ocorreu ali com a Carla? A Carla perguntou se pode ter alguma alteração, a modificação do hormônio. O tratamento está perfeito, é isso mesmo. O que você vai ter que fazer, Carla, é conversar com a sua médica para ver se você não tem que fazer uma adequação da dose com o tempo. Porque ela falou que ela engordou 35 quilos, né? A dúvida dela, Carla, é o seguinte, ó, se fala em relação ao corpo humano que quando se tira as gônadas, no caso da mulher, os ovários, porque com os animais ocorre isso, retirando a parte das gônadas, o animal engorda, tá? O ser humano não tem nada a ver. Isso é um mito que está aí, que uma vez retirando os ovários, a mulher vai acabar engordando mais. Não. Tanto que a Carla está fazendo a reposição hormonal com o medicamento correto, uma vez que não tem mais os ovários. A função desse gel, Carla, é suprir aquilo que falta com os ovários. Então não aumenta o peso, tem que procurar uma outra causa. A outra causa não é essa, né? Não. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. É a Suziane aqui do bairro Garcia. Ô, Suziane, quase me achará. Pois é, amor. Suziane, qual a sua dúvida? É assim, meu amor, na alteração hormonal, eu gostaria de saber com o doutor Berlamaino se a dor na mama é normal? Se o quê? A dor na mama. Isso, ela proporciona a dor na mama também. Certo. Obrigada, Suziane. Obrigado, Suziane. É o seguinte, pode ocorrer dor, porque com o declínio hormonal e fazendo uma reposição, foi o que eu entendi na fase de adaptação, é a mesma coisa com o início de anticoncepcional. Adolescente que está começando a tomar anticoncepcional, ela ativa as glândulas mamárias. Então, há uma retenção de líquido, podendo levar a um desconforto mamário, uma displasia, alguma coisa do tipo. Então é normal? É normal. Geralmente, após o 3º mês, não há mais esse desconforto mamário. Doutora, a gente citou, ali foi o primeiro hormônio que a gente citou, que a gente falou dos 4, né? Endorfina, GH, que é do crescimento, cortisol, que é do estresse, e dopamina, que logo mais a gente já fala. Mas a endorfina, fala-se que quando come chocolate, as pessoas ficam mais felizes. A mesma coisa a pessoa que faz exercício físico. É porque é liberada a endorfina, tá certo? Tá certíssimo. O chocolate tem o triptofano, que tem a capacidade de liberar endorfina. E os 2 alimentos que mais têm esse poder é a pimenta, pode ser malagueta, dedo de moça. Troca o chocolate pela pimenta. O ideal é chocolate com pimenta, né? Então. Tanto é que já existe. Então, e o chocolate, entenda-se por chocolate quando há 70% de cacau. Porque se for abaixo, com muita gordura orgânica, como se coloca na maior parte dos casos, não vai ter essa ação. Entendi. A ação tem que ser do chocolate mesmo. E vários alimentos podem proporcionar isso. O leite também pode gerar e ativar a endorfina, derivados do leite também, em menor escala. Mas exercício também? A atividade física é fundamental, é a que mais libera a atividade física. Conjugando tudo, a atividade física é um dos principais corretivos para essas alterações hormonais. Citamos todos os hormônios, faltou a dopamina. A dopamina, ela é um hormônio liberado também pela hipófise, que trabalha junto com os outros 3 hormônios, que também vêm da hipófise, e ela é a responsável pela coordenação dos movimentos. Ou seja, não só os movimentos do cognitivo, da parte da memória, da parte da compreensão mesmo do ser humano. E a gente vê na prática que pessoas com mal de Parkinson, quando é dosada a dopamina, ela dá extremamente alta. Baixa.
A dopamina, baixa. Mal de Parkinson, dopamina ela vai estar baixa. baixa. Tanto é que o tratamento é feito com dopamina. Tá. E quando estiver muito elevada, pode gerar uma esquizofrenia. Quer dizer, o esquizofrênico normalmente tem a dopamina alta. É um exagero da dopamina. Daí tem que fazer algum remédio para reduzir. Ele vai ter que ver a causa disso e fazer um antidopaminérgico. Olha só. Por isso a importância de todos eles estarem sempre Sim, regulados. porque sempre aqui nós estamos conversando, falando sobre patologias que funcionam, porque estar de bem com a vida, se alimentando bem, manter uma qualidade de vida implica em não ter doenças. Então, esses hormônios a gente fala muito pouco, principalmente do cortisol, do GH, da endorfina, que é o que dá alegria. Então, né? assim, doutor, para o pessoal saber, precisa, o certo é, para evitar qualquer um desses sintomas que a gente citou aqui, o certo é ter todos eles regulados. Então, um tratamento, ou melhor dizendo, como fazer para que isso ocorra? Tentar, é mais ou menos como aquele do estresse, evitar temas polêmicos, pessoas polêmicas, saber delegar poderes, aprender a dizer não, conhecer o seu limite. Ou seja, psicológico influencia demais. Influencia, porque essa glândula, ela tem a ver com tanto os sentidos como paladar, o olfato, a audição, fica tudo agregado nessa mesma glândula que é a hipófise. Então, à medida que a pessoa consegue contornar as suas dificuldades, seja psíquicas, as suas provações que todos nós temos no dia a dia, consegue lidar bem com a situação, menos problemas ela vai ter. E às vezes são coisas, por exemplo, uma perda, um luto, não se escolhe isso. Pode desencadear uma série de fatores, alteração de tireoide, pode gerar um diabetes, pode gerar uma desestruturação orgânica por uma causa hormonal. Então, a dica é muita atividade física, tentar sempre conversar bastante com o pessoal de casa, com o colega de trabalho, com o familiar, trocar. Energia boa gera... Soltar o que tá ruim. Isso, não somatizar. E energia boa gera energia boa. Tá certo. Doutor, como sempre, muito obrigada pela participação. Doutor Bellarmino, um grande amigo também. Mesmo se no futuro distante, a gente continua sempre em contato. Com certeza.